Olá, boa tarde, eu sou o professor Rogério. Nas últimas aulas nós estamos trabalhando sobre as sociedades do Oriente Médio, né, as sociedades antigas do Extremo Oriente. Nós trabalhamos a Índia, a China e hoje nós vamos trabalhar o Japão, né? Então, como é que o Japão, né, ele se formou, como é que o Japão se tornou, né, esse local tão impressionante dentro da sociedade humana, né, e como isso vai interferir para, né, para a sociedade de uma certa forma geral, né? Então, o Japão. O Japão antigo, as tradições de uma sociedade milenar e seus enigmas, né? Então, quando nós falamos em Japão, quando nós olhamos a sociedade japonesa hoje, até os dias de hoje, eles parecem que ainda continuam com as mesmas tradições de milhares de anos atrás. Então, como é que isso é possível, né? Então, como é que isso se lidar? Mesmo uma sociedade tão globalizada, né, como a japonesa, como é que isso lidar? Bem, então nós vamos começar a trabalhar algumas visões. Então, a cultura japonesa está presente em grande parte do nosso cotidiano. Então, sua tecnologia, games, cultura, animes, mangás são consumidos em nossa população. Mas o que realmente conhecemos da sociedade japonesa antes do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nós conhecemos apenas uma pequena parte da sociedade japonesa, dessa sociedade mais contemporânea. Mas, assim, o que nós vamos estudar a partir de agora é como é que o Japão ele se formou, né? Como é que o Japão ele foi sendo formado, né? E como é que o Japão ele vai se tornar essa sociedade tão emblemática. Bem, então, o Brasil tem uma das maiores comunidades de descendentes japoneses, né, fora dos seus domínios. Assim, existe uma profunda aproximação entre os dois povos. Mas isso não significa conhecer a história, que se remete a 10 mil anos antes de Cristo. Então, mesmo o Brasil, ele sendo esse país que tem a maior comunidade nipônica fora do Japão, mesmo assim nós não conhecemos muito da sua história. Nós conhecemos parte da nossa cultura contemporânea, mas nós não sabemos como é que ele se formou. Então, muito pouco se sabe, né? Levando em consideração que nós temos uma história eurocêntrica, uma história que ela é formada, ela é trabalhada em cima dos fatos que foram concebidos na Europa, né, pelos colonizadores. Bem, então, o primeiro período que se fala de sociedade japonesa é o período Jamon, né, ou Ramon, que ele começa em torno de 10 mil anos antes de Cristo a 300 anos antes de Cristo. Então, é um período muito amplo, muito grande, né, levando em consideração que o Japão é uma ilha. Né, então, a gente vai falar um pouquinho desse contexto. Bem, então, os ancestrais do povo Ramon, né, são que viveram na era paleolítica entre 18 a 38 mil anos atrás. Esse povo se separou desse grupo continente e se espalhou pela Ásia, entrando inclusive no arquipélago japonês. Então, quando nós falamos em paleolítico, então o período da pedra lascada. Então, o homem, né, ele ainda estava naquele processo de produzir ferramentas à base de pedra, né, pedra lascada. Então, em algum momento da história, o homem ele foi obrigado a sair do continente asiático e começar a ir de ilha em ilha. E ele vai se estabelecer no arquipélago japonês. E isso há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Então, existem uma série de museus, né, no país com muitos fragmentos e relíquias desses povos tão misteriosos. Afinal, eles dominavam técnicas que consideravam muito incomuns para o período. Né, e continuem acompanhando os artigos para saber mais sobre os povos pré-japoneses. Então, a questão é o seguinte. Então, nós temos que saber quais são esses domínios, né? Então, os povos pré-japoneses eles tinham características como caçadores e coletores, né, avançados. Então, durante o período que se estende de 16.500 anos de Cristo a 3.000 anos, os nativos do arquipélago japonês passavam por muitos milênios se desenvolvendo a agricultura e a criação de animais. Então, eles vão produzir, né, uma agricultura rudimentar. Lembrando que o Japão não tem uma grande quantidade de rios como as regiões. Então, eles vão ter a produção de alimento, mas não tão larga escala. Então, sabe-se que a sociedade utilizava cães para caçar, cultivaram plantas úteis para alimentação, como feijão, soja e urushi.
né, que é lasca japonesa, né, um tipo de semente. Bem, então, apesar de pequenos cultivos, não houve o avanço tecnológico na agricultura da região, até o período do final da Era Jomon, né, quando começou o processo do cultivo do arroz, que foi introduzido da China. Né? Então, a China vai, assim, a interação entre o Japão e a China vai fazer com que eles tragam esse alimento que vai ser a base da alimentação da cultura japonesa até os dias de hoje. Então, no entanto, mesmo com essa adversidade, os nativos foram capazes de dominar técnicas, né, avançadas de cerâmica e na construção, como edificações de madeira. Então, nós temos aqui algumas imagens, no caso aqui, uma reconstrução de um fóssil, né, como seria um, um membro da sociedade Jamon. Nós temos uma peça de cerâmica e alguns desenhos mostrando como é que eles se vestiam no período. Então, nós temos o período Yayou, né, que foi de 300 a.C. até 250 depois de Cristo. Então, o período da história japonesa que compreende aproximadamente dos anos 300 até, né, do ano 300 a.C. até 250 depois de Cristo, sucedendo de formas, né, direta aos Ramons, né, o que difere os dois períodos históricos é o início do cultivo do arroz, né, e acompanhada uma imigração precedente da China e da Coreia, desenvolvimento da cultura Yamon, né, então, foi algo bem rápido em relação a Ramon. Né, então, o fato que leva a tal comparação ao surgimento do uso do ferro, do bronze e do campos de arroz inundados, né, então a criação de reinos e diversas classes sociais. Então, os avanços foi a metalurgia, e principalmente a questão do cultivo do arroz em larga escala. Lembrando, o arroz é um tipo de cereal que ele é cultivado em terras alagadas, né? Então, é um tipo de cereal que vai ser a base dessa alimentação. Bem, então, esse período, né, como o período anterior, a cerâmica é o pilar central. Ela era menos orgânica, né, apresentando linhas mais suaves, com superfícies polidas, por vezes constante os desenhos geométricos. A um aperfeiçoamento na técnica da cerâmica não era utilizada apenas como um objeto funcional, mas também como um objeto ritual, né, ritualista da sua religião. Então, potes grandes eram utilizados para enterrar corpos. Então, eles vão começar a enterrar as pessoas dentro dessas cerâmicas. Então, o metal adquirido ao longo, né, desse século ajudou o desenvolvimento social e estético do período. Então, o ferro possuía uma característica mais utilitária, né, sendo usada para a fabricação de armas, ferramentas, enquanto o bronze era um metal para rituais. Então, o bronze vai ter aquela característica mais voltada aos rituais religiosos e fúnebres, né, daquela sociedade. Bem, então aqui nós temos um objeto fúnebre e a forma como eles vão, né, se vestir no período. Então é importante sempre essa relação da iconografia, né, dentro desses estudos. Bem, então, o período, né, Kofun, então a dinastia Yamato, que ela vai de 250 a 522. Então eles ficam conhecidos, né, principalmente pela construção desses túmulos em forma de chave, né, em forma de fechadura. Tanto é que nós temos uma imagem desse tipo de monumento. Bem, então, quando se fala nas civilizações antigas, como as egípcias, as gregas e as maias, é comum que nos venha em mente suas contribuições arquitetônicas, pois é o que primeiro ressalta aos olhos. Neste campo, temos exemplares magníficos de construções que homenageiam os mortos. Por exemplo, muitos já ouviram falar do Taj Mahal, mas que fica na Índia, mas pouco sabemos do que se trata os mausoléus, né? Isto é, o monumento funerário. Então, o shintoísmo e a sua influência. Então, de acordo com o historiador José Yamashiro, né, a concepção do mundo no início da formação do Estado japonês possuía característica, né, caráter bastante primitivo. Então, a magia exercia forte influência nos seus ritos. Mas, com o passar do tempo, esses rituais e as cerâmicas, né, as cerimônias, né, foram organizados e disciplinados. Santuários foram construídos e, assim, esse culto primitivo evoluiu até constituir-se o que hoje é conhecido como shintoísmo. Então, o shintoísmo, ele nada mais foi do que a evolução dos ritos antigos, né, no Japão. Então, principalmente sobre a questão
né, dos rituais. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, no caso, de um monumento, né, de uma sepultura em forma de chave, mas de uma forma mais olhando dentro dele mesmo, as peças de cerâmica, né, produzida pelo aquele grupo, e os seus jardins, né, que é uma marca também bem importante. Bem, então o período Yasuka, né, que vai de 522 a 710. Bem, então a era Yasuka, então a corte de Yamato, né, então preveniente da região do mesmo nome, atual Nara, e sua imediação. Então foi solidificada com suas estruturas políticas, dominando os demais clãs. A figura central, o Okimi, então grande soberano, liderava a corte de Yamato. Então o clã ele possuía a função, né, de ministros, então criando um cargo distintos, que passaram a ser hereditários, transformando a nação em caráter mágico ritualístico, né, um tempo da rainha Yamiko, né, para a estrutura administrativa de se aproximar da moderna, assim, da moderna. Então, começa a se surgir uma hierarquização. Então, os clãs eles vão começar a escolher líderes, e esses líderes vão fazer parte, né, de um governo mais participativo. Né? Diz, assim, saindo um pouco daquela visão mais ritualística clássica. Então, a reforma de Taika transformou o terreno, né, da propriedade particular da família imperial e dos clãs da propriedade pública. Então, o povo, agricultores, também passou a controlar, né, parte do poder central do imperador. Então, instituiu-se, assim, um novo sistema de controle nacional, bem como a cobrança de impostos feitos pelos registros das famílias, né, Kosek. Né? Então, há uma organização onde vai se começar a cobrar taxas dessas pessoas para poder, né, trabalhar naquelas terras que eram todas do imperador. Bem, então aqui nós temos algumas iconografias, né, no caso aí, um palácio, né, dessa dinastia. O período Nara, de 710 a 794. Então, esse período é bem curtinho, né? Então, a capital imperial transferiu-se de Yasuka para Nara, então, o centro da planície Yamato, então, onde foi construída uma réplica, né, de Shegan, então, a capital da dinastia chinesa Tang. Né? Então, o imperador, né, Shomu e sua consorte, o Komyo, né, se encarregaram de difundir o budismo que vinha da China. Né? Então, uma das suas medidas foi a fundação de um templo budista, né, conhecido como Kokubuji. Então, os princípios do século VIII, as tradições japonesas foram reunidas em duas obras literárias mais antigas, né, o Kojiki, Crônicas das Coisas, né, que eram antecessoras, e o Nioji, né, então Crônicas do Japão. Então aqui nós temos um templo budista ali do Japão, como é que ele foi construído, e o período Heian, que eu acho que esse aqui é um pouquinho mais interessante. Então na era Heian, né, então o poder estava concentrado apenas em uma família, então o Fujiwara, então o imperador tinha soberania, mas não controle total das relações políticas da corte. Então, a estratégia feita por essa família foi casar seus membros com pessoas da família imperial, garantindo assim um grande cargo político. E o início da classe, né, dos Bushi, ou samurais. Começa também o período Reina, né, pois, para proteger as províncias ou interesses particulares, eles tinham que recorrer aos Bushi, que eram como se fossem os delegados daquela região. Então, devido ao fraco desempenho da corte, não conseguiu administrar o país corretamente, houve o declínio financeiro junto com a pobreza da sua população. Os grandes latifundiários e as classes dos samurais acabaram ficando em alta. Então, e tudo isso acabaram culminando na tomada do poder pelos militares, característica do período na região. Então, os samurais eles vão ter um poder muito importante nesse período aí, né? Eles vão começar a ter uma organização de justiça, e os samurais é que vão determinar os fatores éticos organizados pela cultura japonesa. Né? Então, isso é bem importante a gente ressaltar.
Bem, então, o Japão antigo foi o responsável por diversos avanços tecnológicos para o seu povo, além de ser influenciado, né, por outros povos, como os chineses, observando seus pontos positivos e usando para o bem próprio. Então, as tradições eram mantidas a cada dinastia, assim, quando olhamos para os costumes atuais dos japoneses, é quase como se retornamos aos períodos mais remotos de sua história. Então, como nós falamos em sociedade japonesa, né, então, qual é o maior problema de estudar essa sociedade, né, hoje? É que muito pouco é produzido, muito pouco é traduzido para a nós, então fica muito difícil nós estudarmos. Então, poucos vestígios que nós temos, nós conseguimos concluir isso, que a sociedade japonesa é muito rica, e isso vai fazer com que os seus costumes vão ser perpetuados até os dias de hoje. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos. Então, precisando, tendo dúvidas, é só me procurar no WhatsApp que estou em plena disposição. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.